Bem, pessoal, é o seguinte, aqui é informal, então, ó, para vocês que estão olhando para aí agora, não vai ver eu olhando diretamente para a câmera mais. Foda-se. Seguinte, pessoal, seguinte. Primeira coisa, vamos falando, nossa, olha aqui, pessoal de casa, né? Ótimo. É só gravar, olha como é que ele começa a aula. Nossa, pai. Ai. Vamos lá então. Gente, seguinte. Vamos entrar com tudo no exercício aqui, tá? Ele está pedindo aqui, ó, para montar as equações e traçar os diagramas de força cortante e momento fletor para viga biapoiada com balanço, com trecho de balanço. Ele pede para depois de mencionar, de fazer esses diagramas, para que a gente dimensione a seção transversal retangular. O que é isso? A gente sabe que a base dela vai ter 12 centímetros. Agora ele está perguntando para a gente, qual deve ser a altura H? Se eu for para cortar uma peça retangular maciça, eu vou até adiantar isso aqui, tá, gente? Pelos dados que foram informados aqui, isso aqui é uma seção de madeira, tá? É uma viga de madeira. Então, ela vai ter 12 de base, só que qual que é a altura que ela deve ter? Para que ela não exceda 0,3 kN por centímetro quadrado na tensão de escoamento, tração e compressão. E também para que ela não exceda a 0,06 kN por centímetro quadrado numa tensão de cisalhamento, que é a matéria de hoje. Tá? O resultado deve ser obtido em múltiplo de 5. Então, por exemplo, se eu fizer o cálculo aqui e achar 43, eu tenho que arredondar para 45. Então é 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, né? É de 5 em 5. Você tem que arredondar, no caso de geometria, para mais nesse caso aí. Tá bom? Uma vez dimensionada a seção transversal, ele pergunta o seguinte, olha, se alguém vier aqui e fizer a cagada para a gente aumentar isso aqui para 10 kN por metro, fatalmente a peça vai quebrar, porque a gente vai estar no limite. A pergunta é, onde ela quebra? A gente tem condições de olhar para isso, tá? Então a gente vai fazer o que no exercício? Primeiro, traçar os diagramas, em função dos diagramas, obter os carregamentos, calcular a altura, dimensionar a peça, né, vamos falar assim, e uma vez dimensionada a gente vai analisar, né, e vai falar assim, olha, ela vai quebrar ali. Como adicional, depois disso tudo, a gente vai calcular a flecha com a seção obtida aqui. Porque eu só consigo calcular a flecha, a deformação que ela vai ter, em função disso daqui. E nós vamos comparar isso aqui com o requisito de norma de madeira para vigas, que é L sobre 200. Tá? Uma vez sendo L sobre 200 o requisito de madeira, nós vamos ver se isso aqui está deformando dentro dos limites aceitáveis dentro de norma. Beleza? Exercício interessante, complexo, que abrange tudo. Bem, da aula... Os diagramas vão ser feitos primeiro? Tem. Sabe por quê? A gente tem tensão admissível de flexão. Momento, Y e inércia. Da aula passada, certo? Hoje, nós vamos entrar com essa fórmula aqui. Tensão de cisalhamento é igual a força cortante, momento estático, momento de inércia, largura da seção. Por que muda para a sua matéria do Thiago, a fórmula? A tensão de cisalhamento? Boa pergunta. Para ele lá, a tensão de cisalhamento média é força sobre área. A gente calcula a média. Essa é a máxima? Não, vou explicar para vocês agora, porque antes de a gente começar o exercício, isso aqui está claro para vocês, certo? Empresta um caderno, a régua. Pro caderno? Não, 2 cadernos. Nossa, estou muito exigente agora, né, gente? 2 cadernos. Então, Pela rigidez, esse aqui vai ser melhor. Tá bom, Desculpa. pode ficar à vontade. Desculpa aí, você ficar um pouco chateado. É barato.
Temos aqui a Eu não me ofendo. Flores. 5 anos nesse jardim. Ele tem esse cadeiro faz 5 Desde o começo da minha anos. educação Desde a física. primeira faculdade. Pessoal, é o seguinte, vou explicar de uma forma assim, não muito técnica nesse primeiro momento, pra vocês entenderem o que está acontecendo. A viga vai sofrer flexão. Ao sofrer flexão, um lado dela, esse aqui, sofre tração. O outro sofre compressão. Aqui, ó. Por que tração e compressão? Estica e aqui eu empurro. Ó, observa até pela minha mão, ó. A ponta dos dedos, ó. Elas vão empurrar comprimindo. Vocês concordam que se vocês olham aí na posição que vocês estão de lado, vamos resumir. O caderno de baixo é tracionado e o caderno de cima é comprimido? Porque nós temos a linha neutra que passa pelo centro de gravidade e é ela que divide a parada toda? Beleza. Pessoal, vocês devem ter visto com o Thiago já, deixa aqui, tá? Vocês devem ter visto com o Thiago já que força sobre a área, certo? Se eu tenho uma barra aqui e eu tenho uma força aplicada nesse sentido e outra força aplicada neste sentido, mas elas não estão no mesmo alinhamento, elas têm uma leve diferença, aliás, ela cria um plano de corte, certo? Gerando o quê? O cisalhamento, correto? Isso é o que nós chamamos de cisalhamento direto. É aquele que vem de cima para baixo, de baixo para cima. Bom, a pancada vem seca aqui e o corte acontece aqui mesmo, ó. Pá! Beleza. Ficou. É onde que tipo, vai romper esse cisalhamento. É na linha de corte, no plano de corte. O que acontece nessa estrutura aqui, pessoal? Muito bom isso, né? Vai ficar história, tudo bem. Pessoal, nós temos aqui agora uma estrutura que está posicionada horizontalmente, sofrendo um momento fletor. Existe uma linha neutra. Existe um vetor força que sai daqui para cá, que é de tração. Existe um outro fluxo de vetores que vem daqui para cá, que geram compressão. Correto? Vocês estão vendo o mesmo sentido de vetores que não são concorrentes aqui? Se a parte de baixo está querendo ser esticada e a parte de cima está querendo ser comprimida, ao longo dessas folhas aqui, a gente cria tensões de cisalhamento, de corte, tensões horizontais. Certo? É por isso que numa peça, é por isso que quando a gente flexiona aqui, ó, esses dois cadernos têm o mesmo tamanho, perfeito? Ó, tô alinhando eles lindamente aqui, tá alinhadinho, alinhadinho. Olha o que acontece quando eu faço isso aqui. O de cima. Parece que o de cima fica maior, né? Ué, gente, mas Eles têm a mesma sensação. se eles têm a mesma, se eu voltar, ué, mas peraí, se o de cima sai pra cá, o de baixo sai pra cá e tal, quer dizer que no meio deles ali tá acontecendo isso aqui, ó. Um escorregamento. Esse escorregamento é provocado por essas forças nesses sentidos aqui assim. Então quer dizer que ao longo dessa fibra toda aqui assim, imagina que aqui é a viga, tá? Ao longo nesse sentido aqui, ó, na direção assim, ó, estão acontecendo tensões que estão querendo rachar a peça de madeira. Então, Marta, isso aí podia ser cliente, sabe quando você bate a viga de respaldo pra lá, certo? Certo? Sempre dá trinque entre elas, né? Pode ser isso? É isso. É isso, né? É Porque, isso. tipo assim, você já viu, todo lugar é isso. Aí a laje fica e parece que a viga, ela comprime. É isso aí. Aquele afastamento, aquela trinquinha que dá e aquele afastamento que você enxerga entre os elementos, é porque houve uma tendência de escorregamento entre eles. Mas isso daí pode ser resolvido pondo mais, tipo, reforçando mais a viga? Olha para a expressão. Esse vai anular o mundo. Eu posso mexer no esforço, mas eu não vou mexer no esforço. Eu posso mexer no momento estático, que tem a ver com
o tamanho desta área aqui, eu posso mexer na inércia ou eu posso mexer na largura da seção, que é o que eu vou explorar com vocês aqui. Resumo da ópera. Por reforço, eu altero a inércia? Altero. Se eu alterar a inércia, eu estou diminuindo a tensão de cisalhamento. Eu posso aumentar a largura da seção? Posso. Aumentando o fator B. Automaticamente, se eu mexo nesse, eu automaticamente também estou mexendo no momento estático, vai de tabela. Esses três aqui, ó, tudo tem a ver com o tamanho da seção, reforçar a seção. Já aqui, ó, tem a ver com mudar material. Aí eu posso mudar material, posso colocar reforço metálico ali, tá? Por exemplo, quando eu pego duas chapas e emendo e colo elas aqui, né, não me interessa saber basicamente a tensão de tração na chapa, de compressão não. Até sim, posso até calcular, mas dificilmente a peça vai romper. O que me interessa é olhar os pontos de solda que eu coloquei. E os pontos de solda, eles têm que ser calculados em função do cisalhamento, do corte. Porque a solda é um elemento de ligação, é igual um parafuso. Você pode pegar os exemplos que vocês estão pegando lá, a maioria é de parafuso, rebite, tal. Por quê? Porque o cisalhamento está muito ligado ao elemento de ligação, tá? Então, para nós aqui, interessa sim o esforço, mas nós estamos olhando para exatamente esse escorregamento na própria fibra do material, na própria linha ali, né, do longitudinal do material. Por isso que é chamado, Alberto, de cisalhamento indireto ou cisalhamento na flexão. Esse é o cisalhamento na flexão. É essa expressão aqui que é a da matéria de hoje, tá? Só que não tem como a gente isolar, entendeu? Porque ao mesmo tempo que está acontecendo tração e compressão, acontece cisalhamento também. Aí posso perguntar na viga, o que rebate o cisalhamento nesse sentido? Vamos pensar numa viga de concreto armado. Você tem a viga armada lá, certo? Você não tem as barras longitudinais, são aquelas que estão de fora a fora? Elas resistem ao quê? Tração. Essa expressão aqui. Isso aqui é tensão de tração e compressão. E existe um fluxo, é tipo eu aqui assim, imagina só, a viga daqui, certo? A viga daí. Aí eu sou um fluxo de tensão, está tendo um esforço, esse esforço não está assim, esse esforço está na linha da viga aqui, certo? Aí vem eu aqui, ó. Se eu tenho um pouco bloqueio aqui, eu vou que vou, né? Eu sou um esforço, eu vou, pá, estourar. O que eu tenho na viga de concreto armado que, olhando para ela assim, que está contra, que vai impedir esse deslocamento dessa tensão? É o estribo. Imagina aquele tanto de estribinho aqui assim, ó. E aí eu tenho um fluxo de tensão, tá? Eu toda hora vou ter que estar batendo no estribo. Eu estou fazendo uma analogia muito assim, sabe? Só vocês entenderem. Eu tenho os estribos aqui, de 15 em 15. Quando a pessoa fala assim, não, 15 em 15, vamos de 20 em 20. Ao fazer isso daí, você reduz, né, basicamente aqui uma inércia e um comprimento de destravamento ali na peça. Então você permite o aumento da tensão. Então, tipo assim, se eu, por exemplo, às vezes se eu pôr o estribo mais perto, pode ajudar a não fazer isso. Exato. Então, isso aqui é problema. Sabe que a gente recebe informação? Que é porque o concreto não garra em outro. Descobriu muito. Pode falar? Tá tirando os estribos lá na hora que eu ver. De vez em Pra quando. ganhar. Não, de vez em quando eles comem um homem maior, né? Aí depois de 20, né? 25. Mais estribos, quanto mais estribos você tem nessa. Vocês entenderam? Os estribos estão aqui, ó. É um tanto de gaiola. E eu sou o fluxo de tensão, certo? Se eu tenho 10 gaiolas para passar, eu sou o fluxo de. O cisalhamento é nesse sentido. Eu quero passar aqui, ó, cortando tudo. Eu tô passando aqui, imaginando que eu sou uma faca. Tem um tanto de quadradinho aqui, ó. E lá vou eu. Se tem 10, eu vou cortar. Se não tem nada, eu vou igual um foguete. Beleza? Se eu coloco mais, eu vou criando. Eu vou criando resistência quanto ao cisalhamento.
Quando a gente está falando desse tipo de peça aqui, onde que eu ganho nisso? Eu ganho fazendo duas coisas. Mexendo basicamente na inércia, tá? Eu mexo na inércia. Eu ganho porque eu diminuo a rigidez, eu diminuo a flecha gerada. Mas eu ganho muito também quando eu mexo na largura da seção. Em peças maciças, porque aí eu não tenho o conceito do estribo, tá? Eu tenho a peça de madeira, eu ganho aumentando o B. Quando eu aumento o B aqui na expressão, ó, o que eu faço com a tensão? Eu derrubo a tensão atuante de cisalhamento. Então, fica a dica, mais estribos resolve. Porque também, tipo assim, ó, você pode ver que a laje pré, ela dá mais isso, Uma folha porque é, tipo, é meio que falta de resistência, né? Porque na laje maciça já tem mais Você já tem mais, ela já é concretada junto. Ela já é concretada junto. Aí é mais difícil dar isso. Exatamente. Beleza. Sempre quis saber isso. Sempre sabia que o concreto não era concreto. É. Mas ela Gente, literalmente. eu tenho uma noção. Aço custa muito caro. É. Ferragem custa muito caro. Certo, Bart? Concreto custa caro? Custa também. Não vou Certo, falar Bart. não. Não, quando você pega. Mas entre Aço, concreto e ferragem é muito mais caro que ferragem. O aço é muito mais caro. Quanto é o quilo do aço? Entendeu? Quanto é o quilo do concreto? Faz a relação, você vai entender que o aço ele realmente custa mais caro. E ainda tem a mão de obra, né, da armação. Né? Então, assim, vai ficar caro essa condição. Então, infelizmente, a gente está no mercado, a gente sabe, né, que chega orçamento que não condiz com a realidade. Ou chega o orçamento, né, real, com preço mais baixo, e depois, na entrega do material, pela devida não conferência dos engenheiros, de uma parte dos profissionais da área. Estou falando de uma situação muito complexa aqui agora, né? Não, Mas acontece, infelizmente isso acontece. Se for conferir, né, barra a barra ali, você vai, infelizmente você vai acabar pegando erro, vai pegar falha. Vamos falar dessa forma, tá? Então a conferência disso é importantíssimo. Cisalhamento indireto. Essa é a indireta. Sabe por que ela é indireta? Porque ela é oriunda, ela nasce do momento fletor. O momento fletor gera tração e compressão, que gera cisalhamento. Tudo ao mesmo tempo na viga. Então eu tenho armaduras longitudinais trabalhando com a tração, o concreto nu e cru trabalhando em compressão e os estribos trabalhando contra o cisalhamento. Outra coisa, Matheus, tipo assim, ó, hoje, eu não sei se já viu o estribo de plástico que eles estão fazendo. Já. Aquilo vai ter que ser mais, então vai ter que ter mais estribo ainda. Você vai saber? Depende da seção. Aí vai ter que ver a resistência ao cisalhamento dele. Quando se fala em plástico, o plástico é mais deformável. Então significa que ele não vai ter a mesma rigidez do concreto. Ele vai impedir parte do cisalhamento. Não estou falando que é a mesma coisa que colocar nada, né? Mas você pode ganhar na seção. Você tem, ao invés de você usar o estribo ali de quanto? 4.2. Você usa de 4.2, um quarto, né? De um quarto. É um quarto. Não, um quarto. Ah, vai fininho assim. É 3,16. É 3,16 ou. Quarto é É 3,16 ou 1/8. Isso, 1/8. 1/8 ou 3,16. Ao invés de você usar nessa dimensão, você vai ter que usar maiores, entendeu? De dimensão maior, para impedir o cisalhamento. Então não vai ser o estribo da mesma dimensãozinha. Eu acho Entendeu? que o oitavo. O quê? É, a barra mais fina que tem. Não, eu tô falando que ele falou que o 3,16 é igual. Não é igual não. É porque 1/8 vai ser a mesma coisa que 2,16. 1/8 é a mesma coisa que 2,16. O 3,16 é acima, ele é melhor, né? Mas eu já vi o 1/8 já ser aplicado também. Já vi. Tá? Não tô falando que é o. Tem gente que faz orçamento e pede. Posso falar? Um oitavo. Continha, isso aí não vale muito a pena, né? Aí você troca um 1/8 por 3,16, fica melhor você usar o 3,16. Óbvio, né? 1/8 seria quantos milímetros? 1/8? 25,4 dividido por 8.
Mais rápido. Errei. Ah, vai os dois competindo na calculadora. 3,17. É o 3,4, é o ferro da malha. Ele. É, o 3,4,2. Eu não sei as outras lojas, a gente nem trabalha com ele em barra reta. Vender a barra ou colocar ele em cima. É só na marca. O 316 tem 4,76. Que aí ele fica ali o 4,2 e o 5,0. Os dois são vezes Já qual que é a diferença? O 316 você pode espaçar mais. Com 1/8, você vai ter que fazer o quê? Colocar muito mais para poder compensar essa diferença. Aí se você coloca o de plástico você vai ter que ter uma seção maior de plástico para poder compensar e manter o mesmo É, porque eu pensamento. já vi uns caras, tipo assim, tem uns caras lá que faz com plástico também. Eu acho que não. Mas está no empirismo, está na prática, né? Aham. Tá no... Que plástico que é? Plástico está rígido, plástico é quebradiço ou não? O plástico tem uma vantagem, né? Que ele não corrói perante o concreto. Isso. É isso. Mas, não sei, estribo nesse caso aí, Acho que não pode. não sofre tanto a... Sofre, né? É, mas Sofre. nem Tem uma sofre. perda de material, mas não é significativo também. Então, mas isso não é o que eu penso. Não vale a pena. Você tá trocando 6 meia dúzia. Exatamente. Mas vamos lá. Gente, aqui nós temos a tensão de cisalhamento em vigas. Vamos deixar dessa forma, tá? Ou tensão de cisalhamento longitudinal. Aqui vai ser a força cortante. Momento estático. Largura na região do corte e momento de inércia. Matheus, se fosse um corte, seria outra forma? Não é mesmo? Ah, tá. Ele sofre também do cisalhamento longitudinal. Mas aí você calcula só longitudinal e outra coisa. Qual a área? Qual a reação de apoio? Tensão de cisalhamento vertical ou transversal, que é exatamente o que o Thiago acontece aqui também. É igual a reação, pode ser o RA ou o RB, dividido pela área total. Como esse ocorre ao longo do comprimento, eu tenho que trabalhar com largura, inércia e momento estático. A largura, a inércia, e o momento estático são a compensação diária. Entendeu? E o esforço cortante é o esforço cortante mesmo. Que a gente vai obter de onde? Do diagrama de esforço cortante. Perfeito? Ou mais ou menos? Então, a matéria de hoje envolve essa expressão. Só que como a gente está com uma viga linda, pedindo para dimensionar, a gente vai dimensionar ela em relação a tudo. Em relação à tração, à compressão, a cisalhamento e a flecha. Tudo que acontece numa viga, a gente vai ver hoje. Agora. Ok? Podemos começar então? Nós vamos ter que trabalhar essa fórmula daqui a pouquinho, tá? Então vamos lá. Só que a gente precisa, primeiro, vocês viram que a tensão de cisalhamento na fórmula dela tem uma letra Q? Essa letra Q é a força cortante. De onde a gente consegue a força cortante? Do diagrama de esforço cortante. Então não tem como começar o exercício, não tem como eu dimensionar uma peça. Eu vou falar assim, Matheus, fala aí qual que é a altura que tem que ter essa viga aqui. Tem que ser 12 por 50, 12 por 40, 12 por 30, e aí? Fala, não sei, que material que ela é? Ah, o material está informado aqui. Eu já sei a resistência do material específico para ser trabalhado. Eu falo para vocês que é madeira, certo? Tá bom, mas e aí, qual que é o esforço? Porque
Se chegar a 10, se chegar a 20, se chegar a 50 kN aqui, o valor da altura varia em função do carregamento. Então, por isso que vocês aprendem diagrama, que é cacetado de diagrama com o Max. Beleza? Demais da conta, né? Pessoal, então nós temos aqui uma viga de 4,2 mais 1,5, 5,7 metros, 1,5 metro em balanço, 4,2 metros biapoiados. Eu vou deixar só ela aqui e vamos para a emoção aqui, ó. Vamos calcular a reação de apoio nela primeiro. Já vou fazer de forma mais acelerada, tá? Porque vocês já estão bons nisso. Bom, Somatório de forças em Y igual a 0. RA mais RB é igual a 9 vezes 5,7. RA mais RB é igual 51,3. Tá certo, Matheus? quanto? 51,3. Só no dia, fiquei um pouco Não tem como duro. arredondar aqui, ó. 51,3 o quê? Quilonewton. Isso é o peso total, beleza. Somatório de momentos. Onde, pessoal? Ah, o A fica melhor, né? Que gostoso. Isso que é bom, gente. Aí, ó. Então vamos lá? RB vezes 4,2 Vezes 9. menos 9 vezes o 5,7 elevado ao quadrado sobre 2. Não. Não, é porque ali. Agora é só um momento. O rolo é 2. 9 vezes 5,7. Concentrei a carga no meio. Qual é a distância daqui até o apoio A? Metade de 5,7. Falei, elevado ao quadrado. Nossa, é muito cagada minha aqui, né? O Max, Mas mais é porque o conhecido Max dela. faz assim, mas também buga minha mente. Prefiro fazer. Eu acho mais rápido. Tá, fechou. Tá certinho. Ô Matheus, você não quer escrever o que você fez e baixar esse 2,35 não pra gente? A É metade, porque, vai, né, a metade de 5,7. mas mesmo assim, né, gente. Entendeu? Não, lembra. Que em força vertical você soma a área total, em momento você soma a área total mais metade. Isso aqui tem que ser igual a 0. Pode deixar assim? RB igual a 1,85 sobre Achei pouco, hein? Achei pouco. 1.4,2. 0,42. 34,81. 34, 81. Tem que pôr comigo. Vamos ver qual é a felicidade. Diversidade, certo? Soma do país. Não tinha como você falar que 82 aqui nesse caso, né? Ficou. Não, não tem. 81. Você vai pegar no meu pé se eu fizer um fundamento clandestino aqui. Tá certo, eu gosto é assim. Agora tipo ver a bebê também. RA é igual a 51,3 menos 34,81. 16,49. 16,49. Show de bola. Anota isso aqui que eu já vou apagar. O único ruim Não, tá aqui, querendo nem escrever, mas não tá alto. o único ruim aqui é essa luz do. Daqui onde eu tô, tá bom. Vai ver. Não, é a luz do projetor. Projetor. Aí, cadê o. Ele foi. Eu não sou. Fica muito mais difícil. Projetor. Fica bom. Fica até melhor do que assim. Eu também acho. Aí a gente usa óculos é menos assim. Beleza. Então vamos na emoção assim mesmo. Fechou? Então temos aqui RA 16,49 kN e aqui 34,81
Quilonewton. E aí, maravilhoso. Ah, estamos na mecânica do negócio, né? Agora, pessoal. Agora. Não, ainda não. Agora são os diagramas. Isso Bora já? daí, isso daí que tá. Que isso, gente? É o diagrama que tá pensando. Daquele outro jeito vai ser a tabela que eu faço. Vou fazer os dois aqui, tá? Eu acho que a tabela também é né? Oi. Vai lá, emoção. Tranquilo. Ô, Matheus, você vai fazer Não pela escuta. tabela? É muita Você vai mais. fazer pela Oi. Você vai fazer pela. Que tabela? Porque eles foram tabela, mas. É. Parou, viu? Não, vamos aqui, ó. O gordinho também. Não, a da tabela de vocês. É, É só pra. Não. Só pra. É, só pra achar as reações. Não, o outro é aquilo lá é método das forças, gente. Isso. É, isso mesmo. Não é não, porque não precisa de método das forças. Não. Tchau, tchau, tudo de bom, viu? Tchau. Pessoal, temos aqui o ponto A, temos o ponto B e temos o ponto C. Pessoal, diagrama de esforço cortante. É tudo que vem de baixo para cima, de cima para baixo. Perfeito? Eu não vou fazer uma formulazinha aqui não. Já vou na análise com vocês. Que a formulazinha é com o outro professor. Aqui a gente precisa extrair a pior cortante, né? Então vamos lá. No ponto A, o que a gente tem de esforço cortante? 16, 18. Sobe então. 16. Ponto 49. Perfeito? Aí eu não tenho nenhuma interrupção até chegar aqui um pelésimo antes do ponto B, certo? Então eu tenho 16,49, é tipo assim, ó, no QB, a cortante no ponto B, à esquerda, antes de aparecer o apoio aqui, eu vou ter 16,49, correto? Menos todo esse peso aqui até cortar antes da reação ali. 9 vezes 4,2. 9 vezes. 6, 7, 8, Isso aqui está negativo? dá que vem de baixo pra cima, né? Então fica menos quanto? Menos 37. Não, fiz só 9 vezes 42, peraí. Ah, tá. Menos 16. 21,31. Menos 21,31 kN. Então significa o seguinte, ó. Aqui no ponto B, à esquerda, pelezinha à esquerda aqui, ele vem para 21, menos 21,31. Correto?